Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. No livro de Salmos, de número 119, no versículo 140, está escrito: Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. A Bíblia, meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que ela é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela deve ser, na igreja, a autoridade final em todas as questões, como correção, instrução e doutrina. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, na tradução King James, está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Nós temos que prezar, nós temos que buscar na palavra de Deus, até porque não tem como nós submetermos ao senhorio de Cristo se não submetermos a Deus e a sua palavra. Por isso Jesus, em João capítulo 8, no versículo 31, ele dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amados, devemos nós ter um certo apreço pela palavra, um certo carinho pela palavra e uma certa dedicação pela palavra de Deus. Até porque, como já lemos o Salmo 119, no versículo 140, que a palavra é puríssima e a tua palavra deve ser pura, por isso o teu servo a estima. No versículo 148 do Salmo 119 está escrito: os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Porém, o salmista, no Salmo 119, no versículo 158, ele disse: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Aonde é o melhor lugar para guardarmos a palavra de Deus? Será que é na estante? Será que é em cima do armário? Dentro do armário? Será que é numa escrivania? Não. No Salmo 119, no versículo de número 11, está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós não guardamos, quando nós não a valorizamos, quando nós não submetemos, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, enfim, nós o desprezamos, nós corremos risco a ser fadado e levado à destruição. Porque Oséias 4, no versículo 6, está escrito: meu povo foi destruído porque lhe faltou. A primeira palavra, faltou. Faltou o quê? O conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Tu o quê? Rejeitaste. Então, primeiro falta, depois rejeita o conhecimento. Diz Deus: eu te rejeitarei para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei, que é, agora ele não somente faltou, não somente rejeitou, mas também esqueceu da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, está escrito: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu povo, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Nós estamos vivendo para essa geração de Israel, onde o povo tem hoje, nunca se vimos tantas Bíblias: Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia apologética, Bíblia do expositor, Bíblia do pregador pentecostal, Bíblia revelada, Bíblia cronológica e tantas Bíblias, até aqui a gente vai fazer a Bíblia dos ateus. Aqui a gente vai ter a Bíblia dos ateus, mas o importante é que temos muitas versões, muitas traduções, muita Bíblia, mas temos poucos leitores. E quando falamos de leitores, não é apenas aqueles que lê, mas como está no livro de Lucas 10, 26, quando Jesus ele perguntou para o doutor da lei: olha, o que está escrito e como ler? O que está escrito e como ler? No livro de Atos 8,30, quando Filipe perguntou para o eunuco: olha aqui, meu querido, ele perguntou: entende o que lês? Muitos leiam a Bíblia, até fazem uso da mesma, mas não têm a compreensão. Por isso nós devemos ter conhecimento, buscar o conhecimento primeiro. Segundo Pedro 3,18 está escrito que, portanto, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 22, no versículo 29, está escrito: errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Por esta razão, meus amados e queridos irmãos, nós temos que atentar, dedicar-nos, como a igreja primitiva, que disse em Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina. A doutrina é um conjunto de conhecimento. Infelizmente, hoje, as pessoas desprezam a doutrina da palavra de Deus e começam a se perder com a Bíblia na mão. E nós devemos ter o conhecimento por algumas razões. Primeiro, para discernir as ações e manifestações dentro da própria igreja. Por exemplo,
exemplo, nem todos que fazem uso da Escritura, eles fazem uso corretamente. O próprio diabo, ele fez uso da Escritura na tentação de Jesus, quando ele dizia, está escrito. Mas, porém, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz, lá em 1 Pedro, 2 Pedro 3,16, que alguns torcem as Escrituras para a sua própria ruína, para a sua própria perdição. Por isso nós devemos tomarmos cuidado. Tem muitas pessoas usando a Escritura, elementos da Antiga Aliança, Antigo Testamento, para si própria se beneficiar, para criar misticismo na igreja, distorcendo as verdades espirituais, produzindo idolatria nas igrejas. Mas quem preza pelo conhecimento da palavra de Deus não é ludibriado, não é enganado, não, porque ele está revestido da palavra da verdade. Muitos, meus irmãos, são incrédulos diante desta palavra. Por exemplo, aqueles indivíduos que na igreja Deus só fala com eles se o culto for do jeito dele, sensacionalismo dele, se alguém pôr a mão na cabeça dele, se alguém pôr a mão nele e começar a rodapiar, falar umas línguas estranhas, e quando a palavra é pregada, ele só acredita se tiver mensagem de autoestima, de alta ajuda. Mas eu ainda creio na palavra de Deus, a verdade de Deus, as revelações de Deus, até porque, meus amados e queridos irmãos, muitos ainda são incrédulos lá na época do Antigo Testamento e também no Novo, diz lá em Hebreus 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé com aqueles que ouviram. Quer dizer, eles ouviam, mas não tinham fé, Então muitas pessoas não têm fé na palavra, eles têm fé em todos os movimentos, em tudo aquilo que se produz dentro dos movimentos chamado pentecostais ou neopentecostais, não crê na palavra. Mas em Lucas capítulo 24, versículo 25 é escrito, e eles disse ao nécio e tardio de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Lembra do caminho de Emaús? Aqueles homens estavam incrédulos de coração, estavam nécio, não estavam tendo dificuldade para acreditar em tudo que estava escrito nas Escrituras. Mas nesta oportunidade eu venho vos lembrar de Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Devemos crer, porque a Bíblia, meus amados, é um livro de promessas. A Bíblia é um livro de promessas, meus queridos. Por isso está escrito nos Salmos 119, no versículo de número 62, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojo. Você pode ler Números, capítulo de número 23, versículo 19, você pode ler Isaías 55, 10 e 11, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, você pode ler Jeremias, pode ler Ezequiel capítulo 12, versículo 25, você pode ler Hebreus capítulo 10, no versículo 23. Nossa Bíblia é um compêndio de promessa. Se o homem te engana com promessas humanas, hemocêntricas, a palavra de Deus não te engana. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela também produz resultado na vida do homem e da mulher. O que ela produz, pastor? Primeiro, ela produz regeneração, novo nascimento. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 23, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. O que mais que ela produz? Ela produz fé, como já você tem em Romanos 10:17. Oh, meus amados, e a palavra de Deus, ela produz resultado nas nossas vidas. Por isso, ame a palavra, aprecie a palavra, porque diferente de muitos nos dias atuais, a igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que Deus abençoe.